Oi gente, eu sou a Camila, você tá no canal Primeira Viagem e senta que hoje é dia de resenha de thriller, finalmente aqui no canal. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre essa leitura maravilhosa do ano passado, que é Branca de Neve Tem Que Morrer. E esse livro é muito pouco conhecido, mas foi um livro que eu queria muito ter em mãos, que eu queria muito fazer essa leitura. Por quê? Comecei essa história com esse livro de amor há muitos e muitos anos atrás. Tinha um exemplar desse livro em uma livraria aqui em Maringá. E foram muitas idas e vindas no shopping aqui, namorando e tal, esse livro. Mas ele era sempre meio carinho e eu não tinha dinheiro pra comprar. Quando finalmente eu achei que ia dar pra comprar esse livro, ele simplesmente sumiu do mapa. E isso eu tô falando coisa de 10 anos atrás. Faz muito tempo. Procurei esse livro em outras livrarias, procurei nos sebos aqui de Maringá, procurei na internet e nunca encontrava. E depois eu até parei de desistir dessa busca mesmo, de vez em quando me lembrava desse livro, dava uma olhada na internet, mas ele nunca estava disponível. E finalmente, ano passado, meu marido encontrou em um sebo online e comprou pra mim. Ele tá em ótimo estado, parece novo, e eu adorei ter esse livro comigo. Foi uma sensação, assim, indescritível. Então foi muito gostoso abrir o livro e ver que esse livro chegou finalmente e fazer essa leitura. Nesse livro, então, nós vamos conhecer nosso protagonista, o Tobias. No começo do livro, o Tobias está saindo da prisão, porque ele passou 10 anos preso, cumprindo pena, porque ele foi acusado de matar 2 jovens na pequena cidade que ele morava. E apesar dele alegar sua inocência, dele jurar de pé junto que ele não faria isso àquelas moças, ele nunca conseguiu provar sua inocência, principalmente porque ele simplesmente deletou, apagou da cabeça dele um importante intervalo de tempo da noite em que as 2 jovens sumiram. Os corpos das moças nunca foram encontrados, mas devido à proximidade, toda uma história que o Tobias tinha com as 2 e também alguns relatos de pessoas que viram ele com as meninas naquela noite, ele acabou sendo preso e também por não ter um álibi daquele momento onde ele estava, por ele nem sequer se lembrar, ele acabou tendo que pagar essa pena, então, de 10 anos na prisão. O fato, então, dele não se lembrar o que aconteceu em algumas horas daquela noite não ajudou em nada, nem na sua defesa e nem com ele mesmo, porque ele mesmo se colocava em questão, às vezes, assim, será que eu seria capaz de fazer mal a alguém? Será que eu seria capaz de fazer alguma coisa àquelas meninas? E justamente naquela noite ainda ele estava alterado, ele tinha bebido, ele tinha brigado com uma das meninas. Então tudo conspirou para que ele fosse incriminado e não teve jeito, ele teve que cumprir essa pena. Nós vamos acompanhar então o retorno do Tobias à sua cidade natal. E é um retorno muito conturbado, porque todo mundo naquela cidade realmente acredita que ele é o culpado, então que ele é o assassino. Aí ele é nitidamente detestado, chega a ser até ofendido e agredido em uma situação pelos moradores de lá, porque ninguém suporta o fato de um assassino estar retornando a essa pequena cidade deles. E eles querem a todo custo que o Tobias suma de lá, eles não admitem que um assassino volte a ficar lá em circulação e em liberdade na cidade deles. O ódio guardado por essas pessoas é tão grande, então, que chega até a refletir na vida dos seus pais. Ele encontra a vida do pai dele totalmente em decadência financeira, porque o negócio que o pai dele tinha acabou falindo, porque as pessoas realmente boicotaram o negócio do pai, deixaram de ir, e ele acabou se tornando uma pessoa ali oprimida mesmo pelas pessoas, pelos moradores da cidade. E também ele tá em uma decadência emocional. O Tobias encontra ele numa situação péssima, porque todo esse ódio, toda essa mágoa guardada dos moradores acabou refletindo e interferindo, inclusive, no casamento dos pais. O casamento dos pais não suportou toda a pressão, todo aquele inferno que os moradores estavam fazendo na família e acabaram até se separando. Não satisfeitos com isso, então ainda por cima a mãe do Tobias acaba sofrendo uma grave agressão logo que o Tobias é libertado. E o principal suspeito por essa agressão é o pai de uma das meninas que sumiu lá 10 anos atrás. A mãe vai pro hospital, fica ali entre a vida e a morte. O Tobias tá lidando com toda essa rejeição, tá lidando ali com a situação do pai, que o pai não reclama, mas ele percebe que o pai tá numa situação financeira terrível. Então o Tobias tá enfrentando só BO depois que ele sai da prisão. E como se não bastasse tudo isso que tá acontecendo, ainda por cima, assim que o Tobias chega na cidade, uma outra jovem desaparece. E quem que é o principal suspeito de novo? Tobias, porque ele esteve preso por 10 anos e a pacata cidade ficou ali calma, adormecida, até que o Tobias volta e essa menina também some, desaparece. Como defender o Tobias? E aí que é o estopim final da fúria da cidade inteira contra o Tobias.
todo mundo fica enlouquecido e a situação fica totalmente fora de controle de vez. Nesse momento aqui do livro tá em cena, então, um par de detetives que ganha nossa admiração, nosso coração, que é a Pia e o Bodenstein. Não sei como que se fala isso, gente. Os nomes desse livro judiam um pouco. Esses detetives estão na cidade para investigar o atentado que aconteceu à mãe do Tobias e também a uma ossada que foi encontrada recentemente e que foi então identificada como os ossos de uma das meninas que sumiu naquela noite 10 anos atrás. No meio disso tudo, esses detetives também acabam se envolvendo com as buscas dessa menina que acabou de desaparecer e pouco a pouco eles vão montando assim peças de um quebra-cabeça e tudo leva a crer que os acontecimentos de agora, da atualidade, estão totalmente ligados, vinculados aos acontecimentos de 10 anos atrás, inclusive suspeitos e pessoas envolvidas. Bom, e essa é a premissa básica da história, acho que eu já falei até demais, mas é um livro, um suspense policial muito bem construído, eu gostei muito. E ele é bem longo, bem extenso, ele tem lá quase suas 500 páginas, olha só o tamanho dele. E ele acaba sendo lento, sim, em alguns momentos, então a narrativa às vezes fica ali meio empacada, em algum capítulo mais descritivo. O livro aborda muitos detalhes da vida pessoal dos detetives, situa a gente muito bem, então, como que tá a vida pessoal de cada um dos envolvidos aqui nessa história. E eu confesso que no começo eu fiquei bem confusa, demorei um tempo ali pra me situar, porque são muitos personagens, são nomes diferentes, e daí eu acabei ficando totalmente confusa e embaralhada no começo. Foi o meu primeiro contato com uma escritora, uma autora alemã, e apesar das minhas dificuldades ali no começo, depois eu gostei muito, a história fez todo sentido. Eu achei que a autora deixou tudo muito bem amarrado no final, muito fechadinho, e eu gostei que o desfecho também foi muito bem construído, foi um desfecho bem trabalhado, um pouco mais longo do que de costume nos thrillers, o que me agradou, porque geralmente eles já dão um final pronto assim, é tudo muito rápido, e nesse daqui teve um desenvolvimento, um desenrolar muito mais bem trabalhado e muito mais detalhado. E eu acabei gostando muito dessa experiência. Valeu a pena toda a espera pela leitura desse livro. E qual que é a sua opinião? Você acha que o Tobias realmente é o culpado pelo sumiço e pela morte dessas duas meninas? Será que ele tem alguma coisa a ver com o sumiço dessa menina agora, do presente dele? O que tá acontecendo? E por que o nome desse livro? Eu convido você a fazer essa leitura também e te desafio a encontrar esse livro em algum sebo online. Eu acho que vale muito a pena, é uma experiência bem gostosa, acompanhar os detetives nessa investigação, tentar inocentar o Tobias de alguma forma, ou tentar que faça algum sentido que ele seja culpado. E o que tá acontecendo? Cadê essa menina que acabou de sumir? Por que as outras sumiram? O que tá por trás? Quem tá por trás disso? E quem são esses moradores dessa cidade pequena que muito nos intriga? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Muito obrigada pela presença aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu curtir se você tiver gostado, que ajuda muito aqui na divulgação do meu trabalho. E se você gosta de resenha, de indicação de um bom thriller, eu vou deixar mais um aqui pra vocês, que foi um thriller que eu amei fazer a leitura. E também vocês a conhecerem outros vídeos do canal. Muito obrigada, um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.